Olá, alunos. Entramos agora na parte final da nossa matéria, que é o nosso projeto final, nosso trabalho final, né? Que é um projeto arquitetônico na sua essência, apesar de nós sermos futuros engenheiros, a base de todos os projetos de engenharia vem dos projetos de arquitetura. Por isso existe uma norma técnica especial para isso. Vocês, como futuros engenheiros, vão fazer projetos de arquitetura, de uma maneira geral. Vão ter que utilizar os conceitos dos projetos de arquitetura para fazer, por exemplo, uma planta de uma rede de abastecimento de água, de uma unidade de tratamento de esgoto e assim por diante, os projetos típicos de engenheiro ambientais, que vocês irão assinar às suas futuras plantas. Então, os conceitos nós vamos tirar aqui dessa norma técnica, a NBR 6492, que eu apresentei aqui de forma bem resumida. Então vamos lá. Nós vamos estar trazendo algumas definições de macro para micro. Eu estou já falando alguma coisa do nosso trabalho final. Depois nós vamos ter um edital sobre isso. Vocês vão escolher uma área. Dentro dessa área, vocês vão representar essa área por meio de planta de situação, que é uma planta feita na escala de 1:1000, onde 1 milímetro representado nessa escala vai equivaler a 1 metro no terreno. Você vai fazer o seu lote, vai escolher um lote dentro dessa área, e então nessa planta você representa tanto o lote quanto o entorno dela. Ela contém informações específicas em função do tipo e porte do programa, que no caso nosso, ela vai conter também informações sobre o terreno, sobre o relevo do terreno. Depois de vocês escolherem essa área, que você pode representar aí em torno de uma área de 800 por 800 metros, que vai ter que caber numa folha A0, que tem o tamanho de 1 metro. Então, você, escolhido isso, você vai fazer a segunda planta numa escala 10 vezes maior, na escala de 1:100. Essa planta é a planta de locação ou de implantação, onde vai estar apenas o nosso lote. Ela contém um projeto de arquitetura e informações complementares, tais como, aqui no caso, a norma fala rede hidráulica, elétrica, drenagem, mas no nosso caso vai compreender o imóvel, vai compreender o que tem no terreno que você escolheu, no lote que você escolheu, e o muro que o cerca. Claro que eu estou passando do macro para o micro. Agora eu vou entrar dentro do imóvel em si que vocês escolheram, para fazer a planta baixa ou planta de edificação, que no nosso caso é feita na escala de 1:50. É uma planta onde você pega o seu imóvel e faz um corte horizontal de em torno de 1,5 m, tira a parte superior do imóvel e faz a visão de topo da parte que tem. Nós vamos explicar isso mais adiante. Claro que essa planta, se o imóvel tem mais de um patamar, 2 andares, 3 andares, você teria uma planta baixa para cada andar, para cada patamar. No nosso caso, nós estamos trabalhando apenas com um único andar. Existem outros conceitos, conceito de fachada, né, que são planos externos da edificação, que contêm os cortes transversais ou longitudinais. Existem também os detalhes ou ampliações, que são as representações gráficas de todos os pormenores necessários numa escala adequada. Todo projeto arquitetônico, então, ele tem que ser representado por uma planta de situação, por uma planta de locação, por uma planta de cobertura, por uma planta baixa, por uma planta que represente os cortes, as fachadas, os detalhes. Só que no nosso caso, nós vamos estar trabalhando aqui com, com basicamente com a planta de situação, a planta de locação e com a planta baixa e cortes, que nós vamos falar mais adiante. Então aqui nós temos uma imagem que mostra uma representação da planta baixa, de um determinado imóvel, e a complexidade que existe dentro dessa planta. As vistas, apenas a norma fala sobre isso, mas nós não vamos trabalhar, nós podemos entender as vistas como sendo as próprias vistas que nós utilizamos em desenho técnico, né? Vista frontal, lateral esquerda, por detrás e assim por diante. Um arquiteto, ao desenhar uma casa, ele pode gerar desenhos mostrando as suas vistas, como o que nós estamos vendo nessa casa, né?
onde ele tem a vista da fachada principal, ele tem a vista de uma fachada lateral direita e assim e as demais vistas que compõem o imóvel, que é a fachada lateral esquerda e assim por diante. Existe também uma representação que a gente chama planta de fachada, onde todas essas vistas são colocadas numa única planta. E são as mesmas vistas ortográficas que nós aprendemos em desenho técnico. A lateral direita, a lateral esquerda, no centro fica a planta baixa do imóvel, que você pode pensar como uma vista de topo ou vista superior, e assim por diante. Mas vamos falar agora da planta que nós vamos trabalhar. A primeira é a planta de situação. Aqui tem um desenho bem simplificado dela. Tá? No nosso caso, ela vai ser muito mais complexa do que isso. Você coloca todos os lotes que existem no terreno e o lote que você escolheu, você achura. Coloca as achuras e coloca as cotas correspondentes. Ela tem a toponímia. O que é a toponímia? É o arroamento existente naquele local, nome das ruas, nome de acidentes geográficos e assim por diante. No nosso caso, nós vamos fazê-la na escala de 1 para 1000 e terá também o relevo que nós vamos falar numa aula mais adiante, como vamos representar esse relevo. Agora, aquele lote que eu achurei e cotei, com as mesmas medidas eu vou fazer na escala de 1 para 100. Reparem, eu estou passando do macro indo para o micro. Eu vou aumentando a escala para detalhar mais o meu projeto. A segunda planta é a planta de locação, que traz os detalhes do seu lote. Então, imagina que isso aqui, ó, seja o seu lote. Tem uma casa, tem uma árvore, tem a entrada, e assim por diante. Você vai fazer a sua planta representando essa casa, tá? E é importante que você, olha aqui, você coloca o muro, a cotagem correspondente, coloca a sua casa. Aqui, tracejado seria a parede da sua casa, as setas aqui indicam as águas, que é o telhado da sua casa, nós vamos falar mais adiante. E é importante que você amarre o seu lote por meio de cotas em relação ao muro. Então, essa é a segunda planta, a planta de locação, que nós vamos fazer no nosso projeto final. A planta de coberta, ela é parecida com a de locação, mas ela só se fixa no imóvel. Estou colocando aqui, mas nós não vamos exigir no nosso projeto, ela somente representa o imóvel. Agora, nós vamos aqui representar a planta baixa. Repare, aqui tem um corte que foi feito, um plano transversal, horizontal, que vai cortar o seu imóvel de forma imaginária, como se você retirasse a parte de cima do imóvel, tá? E representasse, está aqui marcado em vermelho, é a parte de baixo, que é a planta baixa, uma visão de topo do seu imóvel. E você teria os elementos que foram cortados pelo plano de corte, devem ser representados. Então aqui, ó, nós colocamos as paredes, aqui nesse desenho estão representadas com a cor preta, mas atualmente não se usa mais isso, e sim linhas mais grossas, paredes externas que no caso da norma tem 15 centímetros. O imóvel em si, que contém os nomes dos cômodos, as portas, as janelas e assim por diante, conforme nós vamos explicar mais adiante. E é possível fazer os cortes, que é um plano secante. O da planta baixa era horizontal, o corte ele representa, é um corte vertical para você ter as noções de altura. Na planta de corte você não tem dimensões horizontais, apenas verticais. O corte pode ser feito no sentido transversal ou vertical do seu imóvel. E tem que mostrar o máximo possível de detalhes construtivos. Você pode deslocar o plano de corte do seu imóvel para representar aquilo que dê mais detalhes do seu imóvel, né? Você não pode fazer um plano de corte olhando para uma parede que não tem nada, e sim para mostrar dentro do seu imóvel os maiores detalhes que ali tem. Os cortes transversais devem ser marcados, os cortes podem ser marcados, perdão, nos cortes transversais podem ser marcados também os cortes longitudinais e vice-versa. Então aqui está o exemplo de como é feito o corte. Você faz
Diferente da planta baixa, agora o plano é vertical, um plano imaginário, certo? Onde você vai cortar o seu imóvel e você pode fazer a representação como se fosse um observador olhando a parte frontal do seu imóvel ou a parte que está traseira, a parte posterior. Você vai indicar isso por meio de setas no seu corte. Daqui a pouco nós vamos mostrar um exemplo disso. No corte, algumas coisas podem aparecer, como a cumieira, que é a parte mais elevada do seu imóvel, o encontro das águas, o beiral, que é aquela parte do telhado que ultrapassa a parede para evitar que a água penetre dentro do imóvel, o embasamento ou soco, que é a base do seu imóvel, ela é construída acima do terreno, em torno de 15 centímetros, para evitar que a água entre dentro do imóvel. O pé direito, que é a altura do piso até a laje. A verga, que é uma viga colocada para reforçar, principalmente em cima das janelas. O peitoril da sua janela. Então, tudo isso aparece no corte. Vamos ver como é que a gente faz um corte. Aqui nós temos, isso tudo, esses slides que eu estou mostrando aqui, foi feito pelo professor Eleudo, aqui da nossa área de representação gráfica, e mostra aqui para nós uma planta baixa de uma suíte. Eu tenho aqui a janela, aqui representada, eu tenho a suíte, tenho a janela dessa suíte, e vou passar um plano de corte, está aqui mostrando para a gente, e eu vou representar nessa parte maior aqui, ó. Então é como se eu estivesse olhando nesta direção, para cá. Nesta direção, para cá. Aqui nós temos indicação do desnível do piso. Reparem que no banheiro ele está 2 centímetros para baixo, exatamente para permitir o escoamento das águas, né? Então vamos lá, vamos fazer o corte. Primeira coisa, então, eu retiro toda a parte que eu não quero representar no corte, porque eu estou olhando nesse sentido, posterior. E aí eu começo, que nem em desenho técnico, a descer linhas auxiliares. Ó. Eu estou descendo linhas aqui em vermelho, linhas da parede, e já defino aqui embaixo a linha do meu piso, do meu piso, onde vai o corte ser representado a partir dali. Reparem que aqui eu já desenhei todas as paredes, já desenhei aqui também, já desci as linhas auxiliares que vão da minha janela, tanto do quarto quanto do banheiro, né? Elas estão descendo aqui para poder representar. Então agora eu delimito a minha janela, a altura do peitoril dela, né? E a altura superior da janela, tanto do banheiro quanto do quarto. E aí eu já tenho aqui a minha janela e aqui tem a minha janela do banheiro. Por que uma é representada com a linha cheia e a outra é representada com linha tracejada? É simplesmente porque a janela do banheiro está acima do plano de corte de 1,5 m. Então, por isso que ela é representada tracejada. Então, agora eu continuo desenhando os equipamentos do banheiro. Vou desenhar agora o móvel que eu tenho aqui da minha suíte. Então, aqui está praticamente o meu corte feito. É necessário, nesse caso, colocar uma figura humana na escala no caso do corte. Nós estamos fazendo na mesma escala da planta baixa, em 1:50. Então, essa figura humana seria 1,70 de altura, apenas para a gente ter noção. Reparem que ele representa também aqui o desnível do piso, de forma triangular. No corte era aquela bolinha preta e branca, agora é um triângulo preto e branco, onde você indica o desnível do piso. Tá aí, o nosso corte está feito, ó, mostrando, e eu posso representar na própria planta baixa, ou então fazer uma planta à parte só representando os cortes. Então, o corte foi feito sobre esse imóvel e nós podemos representá-lo. A vista, no caso, ela não coloca a parede, é igualzinho ao corte, só que ela não inclui aqui o banheiro, é apenas a vista do quarto da suíte. O cliente que vai receber essas plantas tem uma ideia de como ficará.
Então, aqui uma coisa é o corte, repare, e a vista. Repare que no corte nós representamos também o banheiro. Outra coisa importante na nossa planta são as letras, os algarismos, que no nosso caso não é feito à mão, é feito com normógrafos, réguas de normógrafos, porque nós não trabalhamos com letras cursivas, apenas com letras técnicas, sem serifas, de forma a facilitar a leitura universal. A norma também fala para a gente os símbolos que nós utilizamos. Aqui, no caso desse tipo de parede, não é mais representado dessa forma. As linhas, nós vamos usar grafite 0,9 para representar as paredes mais grossas, e as paredes internas você pode fazer com 0,7, um grafite menor. Outros símbolos que nós representamos, então reparem, símbolos utilizados nas portas, as portas, como elas são, e como elas são representadas na planta baixa e no corte. Tá? No corte. Elas são sempre representadas com as portas abertas na planta baixa. Aqui é uma planta de entrada do imóvel. Repara que aqui tem esse desnível no corte, que é o embasamento, 15 centímetros acima que foi feita a porta de entrada do imóvel. Então, existem diversos tipos de porta. Porta vasculhante, porta pivotante ou porta tipo camarão. Para cada uma delas, a norma traz o símbolo. Você não inventa os símbolos. Os símbolos já estão nas nossas portas, já estão ali representados. Aqui nós temos a janela. Ó. O que nós representamos aqui na janela? O plano de corte. Então, mostrando aqui para a gente a parede e o peitoril, tá? Que é representado por linhas mais finas, de forma cheia. Então, aqui quando ele está acima, como é o caso dessa janela, que foi igual à janela do nosso banheiro, em cima do plano de corte, o vidro da janela ele é representado aqui, desfazendo o desenho, aqui estaria errado, mas a maneira certa seria colocar o vidro de forma tracejada. E aqui mostrando os cortes dessa janela pivotante, como é que seria. O professor Eu também fez aqui para a gente, mostrando o tipo de linha que nós vamos utilizar, a espessura da lapiseira, mostrando aqui as paredes. Essa parte externa é o vidro e aqui no meio seria a nossa janela em si. Reparem que o vidro aqui no caso está com linha cheia e aqui está com linha tracejada porque ele está acima do plano de corte. As portas, o tipo de espessura de grafite que eu devo usar tanto para o arco quanto para a porta. O desenho técnico não é feito à mão livre. Se você não tiver um gabarito, você tem que usar os instrumentos de desenho para fazer os seus desenhos. Então, todos esses desenhos de bacia, de pia, de bancada de pia, tudo isso está na norma que mostra tanto o desenho no corte quanto na planta baixa em si. Os símbolos, então, eles têm que se representar nas dimensões e na escala correta do seu desenho. Mesas com cadeiras, na planta baixa, bancada de cozinha, bujão de gás, aqui está mostrando o bujão de gás, como ele é representado na planta baixa aqui embaixo, e assim por diante. Armários e assim por diante. Tem vários símbolos, até tanques de lavagem de roupa, máquinas de lavar, até o combogó, que é aquele tipo de tijolo de vidro, que tem muito aqui no plano piloto, nos edifícios do plano piloto. Muitos têm esse combogó de cimento, outros têm de vidro, e assim por diante. Existe símbolo, quer dizer, você não inventa um símbolo. Tudo isso está dentro da norma. Então, as etapas do desenho arquitetônico, numa casa, numa planta baixa, a primeira coisa que eu faço aqui é marcar todo o contorno externo da minha planta, desenho a espessura das paredes, tudo isso muito fino, desenho as principais divisões internas que vai ter na minha planta, começo a colocar algumas cotas de maneira ainda preliminar, depois eu vou desenhando as portas e janelas, os equipamentos, balcão, bidê e assim por diante, e apagando os excessos. E no final eu tenho a minha planta baixa com as principais divisões,
com o nome dos cômodos e com toda a cotagem obedecendo às normas técnicas. Nas aulas anteriores nós falamos sobre isso. As águas, os telhados do meu imóvel, que vão ter que ser representados, principalmente no corte, aqui está um exemplo típico, né? Onde você tem alguma nomenclatura desses telhados, como cumieira e assim por diante, ripas. Aqui tem outros detalhes, um telhado com 4 tipos de águas diferentes, né? Reparem que ele mostra a inclinação e o tipo de telha. Essa inclinação é a função do tipo de telha. Então aqui tem exemplos de imóveis que tem 2 águas, imóveis que tem 4 águas e um que é misto, que tem vários tipos de águas. Vai depender do imóvel que você escolher na sua área. Nós vamos falar mais adiante no nosso edital do projeto final. As águas, a inclinação, o tipo de telha existente já é padronizado com o tipo de inclinação. Tá? Então, se você usou um tipo de telha, ela terá aquela inclinação que você vai ter que representar na sua planta de locação, principalmente nos seus cortes. Existe até uma formulazinha para calcular isso, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi uma aula bem breve, apresentando essa planta para vocês. Nós vamos detalhar mais no nosso projeto final.